E aí, galera, beleza? Estão com saudade da escola? Espero que estejam com saudade das minhas aulas, da escola, de todo mundo e que esse movimento seja breve, aí, né? Que a gente possa se ver daqui uns dias, que isso tudo passe rapidamente, que a gente possa estar juntos, se encontrando, se abraçando, que é natural, né? A gente gosta disso. Enquanto isso, a gente vai agora ter aulas online, ter aula pela plataforma. Qualquer dúvida, pode mandar no grupo, ou manda no WhatsApp, ou manda lá na plataforma lá, beleza? Que aí eu vou respondendo, a gente vai tirando dúvidas. O importante é que nesse momento a gente não fique parado, né? Não perca conteúdos e que a gente faça ser produtivo. Eu sei que é complicado para alguns, eu sei que não é todo mundo que tem acesso, eu sei que é complicado parar uma hora do dia para assistir uma teleaula, mas tenta manter uma disciplina, né? O ensino online, o ensino à distância, ele requer muita disciplina do aluno. E aí você vai ter que fazer um esforço, beleza? Vou tentar dar continuidade aí à matéria que a gente estava vendo, vou tentar relembrar algumas coisas que a gente estava vendo para dar um prosseguimento, para dar uma continuidade. Embora não vou ficar aqui, não vai dar para passar toda a matéria hoje, né? Eu vou dividir elas em etapas. A gente ainda não sabe do novo calendário, a gente não sabe até quando vai esse bimestre, mas vamos fazer o que dá para a gente fazer. Eu vou explicando o que já estava programado para explicar, e aí a gente vai se adaptando às novas recomendações aí da Secretaria de Educação. Beleza, galera? Como esses vídeos eu geralmente lanço lá no YouTube, se você tiver dúvida, dá para assistir de novo, né? Essa é uma das vantagens aí da tecnologia. Beleza? O que a gente vai falar hoje? Basicamente sobre as regionalizações mundiais e sobre as ordens geopolíticas, que a gente já até começou a falar, né? A gente já começou a falar na sala de aula, a gente falou de uma ordem geopolítica e a gente vai dar continuidade aí a algumas questões para a gente dar, né, continuidade à nossa matéria. Beleza? Vamos continuar então? Vamos falar de geopolítica, porque eu disse ordem geopolítica ou ordem mundial. Está ligado à geopolítica. O que é geopolítica? Basicamente, o conjunto de estratégias, práticas e ações realizadas na maior parte das vezes pelos estados nacionais, que a gente pode substituir isso aí muitas vezes por países, beleza? Então pensa, para quê? Né? A fim de promover a defesa de seus territórios. Então pensa que são países, estratégias de países, né? Para tentar muitas vezes defender seu território ou atacar seu território. Isso foi muito utilizado durante a guerra. Quando a gente fala de guerra, a gente está falando de geopolítica. Tem toda uma estratégia ali por trás, né? E quando a gente, uma das coisas que eu uso muito para falar de geopolítica é o joguinho War. Não sei se vocês já jogaram. Se não jogaram, corre atrás lá, que ele é maneiro. Nessa época de pandemia aí vai ser bem legal. Apesar de não dar para jogar sozinho, né? Mas de repente você, com mais alguém aí que não faça grandes aglomerações, dá para jogar o War. Mas ele é legal mesmo com mais gente. Por quê? Porque ele é um jogo de estratégia. O que é o War? Você vai retirar uma carta com uma missão, o seu amigo vai tirar outra carta com outra missão. E aí, para você conquistar seu objetivo, você vai ter que traçar uma estratégia, né? De conquistar a Ásia ou conquistar a África. E aí não há o combate direto ali, no caso são os dados que vão, né? Quem tirar maior dados ali vai vencer o conflito. Mas numa guerra funciona basicamente assim, né? Você tem ali soldados se enfrentando e quem for mais forte vence e avança território. Já tivemos aí Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, é basicamente geopolítica. Lógico que agora a gente não está falando apenas de guerras, né? A gente até vai falar um pouco mais disso para frente, né? Tem a ONU, tem vários órgãos aí que defendem a não violência, a não guerra, né? Mas a gente está vivendo, a gente vive momentos de tensão e de conflitos entre países, agora mais no campo econômico, né? Então quando a gente fala época de coronavírus e você tem o Brasil precisando de comprar produtos da China e vem os Estados Unidos e meio que dá uma rasteira no Brasil e compra primeiro, isso é o que? Estratégia.
né? Cada um olhando para o seu lado. Então, hoje a gente está num campo mais comercial, guerra comercial, já deve ter ouvido falar nisso. A gente vai falar sobre isso ainda nas aulas mais para frente. Mas geopolítica, então, é essa estratégia de você se defender. No caso aqui nem seria defesa do território no espaço físico em si, mas defender os seus interesses, né? Vamos pensar, quais são os interesses do Brasil, né? Então, geopolítica seria basicamente as nossas ações, principalmente as práticas que o governo vai implantar aí para defender o nosso território. Deu para entender? Se eu estiver falando muito rápido, qualquer coisa, aí vocês me falam aí mais para frente, para eu maneirar, ou bota lá essa pergunta, né? Já que aqui sou eu falando o tempo todo sozinho. Sinto falta de ter vocês aqui discutindo comigo, né? Portanto, então, compreender a geopolítica significa entender como funcionam as relações internacionais entre os países, sabendo que os países se relacionam, né? E as respectivas estratégias adotadas por eles para manter o seu poder, né? Manter o poder sobre os territórios ou conquistar novas áreas de influência. Isso que é muito interessante, que a gente já falou da velha ordem mundial, daqui a pouco a gente vai falar dela de novo, que é basicamente isso. O que era a velha ordem mundial? Duas potências disputando quem iria influenciar mais no mundo. Era uma guerra de poder, uma guerra de influência. Naquele caso, Estados Unidos e União Soviética. Mas quando a gente fala de geopolítica, a gente está falando no contexto geral, né? Todo mundo ali, todos os países buscando manter sua influência, aumentar seu poder, seu poderio. E aí vai ter várias formas de fazer isso, beleza? Eu quero que vocês entendam agora, primeiramente, o que seria a geopolítica. Para finalizar, então, ó, dessa forma podemos dizer que em cada época a geopolítica mundial está ordenada de uma determinada maneira. Isso que é basicamente o que a gente vai ver. Que em uma época a nossa geopolítica era de uma forma, que a gente chamava de velha ordem mundial. Se é velha porque não é mais utilizada. E atualmente a gente vai chamar de nova ordem mundial, ou seja, como que está organizado? Ordem vem de ordenamento, vem de ordenado, colocar em ordem. Se eu der, né, vários cubos de vários tamanhos para vocês e pedirem, pô, vamos colocar isso em ordem crescente. O que é ordenar? É você colocar na ordem, né, estabelecer ali uma organização, estabelecer uma organização é uma palavra melhor para explicar, né? Então, seria uma forma de organizar o planeta, seria basicamente, né? Do ponto de vista que alguém exerce um poder, que alguém exerce uma influência sobre os demais. E aí, qual que é essa ordem? Quem é que está mais acima nessa ordem geopolítica? Quem é que dita as regras? Quem é que obedece? E é isso aí que a gente vai estar falando. Beleza? Continuando aí. Vamos falar dela, então, da velha ordem mundial, né? De um ordenamento no mundo que é antigo, né? Uma coisa que atualmente não se usa mais, a gente vai entender o porquê, mas como que era a organização do espaço mundial, a organização dos países nessa época, como que o mundo era dividido, quem é que exercia as maiores influências, né? Quando a gente fala de velha ordem mundial, a gente está falando de uma época que aconteceu entre 1945 até 1991, que é essa época conhecida como o mundo bipolar por causa da Guerra Fria, né? Não é novidade, a gente já estudou, fez prova disso inclusive, né? Guerra Fria, o que foi a Guerra Fria? Conflito ideológico entre Estados Unidos e União Soviética, os maiores vencedores da Segunda Guerra Mundial, disputando poder de influência, influenciar o mundo. Não era isso? Só que naquela época você era bipolar, exatamente porque você tinha dois polos, e esses dois polos eram completamente diferentes. Diferentes em quê? Os Estados Unidos defendiam o capitalismo, a União Soviética defendia o socialismo, né? Então você tinha toda essa questão que envolvia, e aí eles promoveram pelo mundo ou participaram de várias questões, né? Lembrando que a Guerra Fria foi um conflito indireto entre os dois, né? A gente falou isso na sala de aula, que não houve conflito direto, os exércitos americanos contra os exércitos soviéticos não se enfrentaram lá, mas eles patrocinaram várias
várias corridas, vários momentos, vários conflitos pelo mundo. Né? E assim, aí a gente pode citar que nessa época a gente tinha uma grande divisão na Europa, exatamente por causa do capitalismo e socialismo, uma parte aliada à União Soviética, outra parte aliada aos Estados Unidos, que a gente chamou isso aí de cortina de ferro. Né? A gente pode citar a corrida espacial como um grande exemplo. Né? Não havia um conflito direto, mas era um conflito no campo tecnológico, um conflito onde a potência que fosse mais longe, a potência que se desenvolvesse melhor, ela sairia ganhando aí a corrida espacial. O negócio era demonstrar hegemonia, né? Demonstrar que era o melhor, que era o mais influente, demonstrar seu poderio. E o poder em vários campos. O poder podia ser em campo bélico, né? Ou seja, de guerra, você ajudar alguém ali a vencer uma guerra, ou poderia ser o poder ser nesse campo tecnológico aí. Então, por isso que a Guerra Fria ela envolve várias faces, né? Vários capítulos, várias questões aí, beleza? Outra que a gente pode citar até aí a construção do Muro de Berlim, né? A divisão de uma cidade em duas partes, uma parte capitalista e outra parte socialista. Então, quando a gente fala de velha ordem mundial, a gente está falando desse momento de Guerra Fria. E o mundo era dessa forma, beleza? E nessa forma, falando de Guerra Fria, falando de velha ordem mundial, a gente vai entender que nessa época o mundo era regionalizado de uma forma. Por isso que a gente vai falar de regionalizações mundiais. Por isso que regionalizações mundiais são um dos temas da aula de hoje. Beleza? Vamos dar uma olhada aí. Na época da Guerra Fria, nós tínhamos um planeta dividido assim. Como assim dividido? A gente dividiu os países em primeiro mundo, segundo mundo e terceiro mundo. Você já deve ter ouvido essa expressão. Muitas vezes, ainda hoje, há um resquício dessa época. As pessoas continuam falando, o Brasil é um país de terceiro mundo. Também, o Brasil é um país de terceiro mundo. Não é isso? Porque da onde que sai isso? Sai dessa divisão, mas essa divisão, ela é, vamos dizer assim, mais utilizada, ela é própria para esse momento de velha ordem mundial, para esse momento de Guerra Fria. Por quê? Porque nós vamos dividir o mundo em primeiro mundo, que são os países capitalistas, o segundo mundo, que vai ser aí os países socialistas, e o terceiro mundo, que são capitalistas também. Você vai falar, pô, mas tem capitalistas e capitalistas duas vezes? Vamos lembrar, a coisa que a gente já viu na aula, que o capitalismo, ele divide a sociedade em classes. Rico e pobre. No capitalismo, quem tem dinheiro é rico, quem não tem é pobre. Não é isso? Então, por que aparecem dois capitalistas aí no primeiro mundo e no terceiro mundo? É porque, basicamente, você vai ter aqui os capitalistas, que a gente vai chamar aqui, ó, vou escrever aqui, os capitalistas ricos, beleza? Os capitalistas desenvolvidos, nem muito desenvolvido aqui o termo, vamos chamar de rico mesmo, e vamos chamar esses aqui de capitalistas pobres. Nossa, escrevi horrivelmente. Vou tentar escrever melhor. Não é fácil escrever aqui no computador, tá, galera? Ó, pobres. Vai sair, porque vai sair. Beleza? Então aqui, ó, os capitalistas pobres. Show! Quem é que é os capitalistas ricos ali? São os amarelinhos aqui, ó. Só olhar, né? Então vai ser, basicamente, Estados Unidos e Canadá, aqui na América anglo-saxônica, grande parte da Europa. Olha só essa divisão da Europa aqui, ó. Olha só. O que é isso aqui? Cortina de ferro. Os países da Europa ocidental, desse lado, estão em amarelinho, porque eles são capitalistas. A outra parte da Europa, que está, né, nessa parte, deixa eu só trocar de cor aqui, que está aqui nessa parte aqui, está em vermelho, porque são países o quê? Socialistas. E daí dá para ver a quantidade de países que, né, viraram socialistas no período da Guerra Fria. Muitos africanos aqui, alguns africanos. Né? Então você tem um mundo dividido em capitalistas e socialistas. E os países de terceiro mundo, no caso aqui, a América Latina, basicamente, toda, como
país de terceiro mundo, país capitalista, mas os capitalistas pobres, né? Já que no capitalismo a gente divide isso. Por que essa regionalização não é utilizada atualmente? Por que ela não é mais utilizada? Porque vamos pensar, a Guerra Fria ela dura até 1991, quando a gente tem aqui o fim da União Soviética, a gente já estudou isso em sala de aula. Quando a União Soviética ela termina, né, ela acaba, é o fim da Guerra Fria. E basicamente todos esses países aqui que eram União Soviética e que eram aliados à União Soviética vão se tornando todos capitalistas. Tá? Vão se tornando capitalistas, tirando a China, mas basicamente todos eles aqui do leste europeu, os países que vão se desintegrar da União Soviética, vão ser capitalistas. Então você pega mais de 200 países no mundo, quase todos são capitalistas. E você tem aí 4 lutando ainda para ser socialista. Quem? China. Você tem aqui Vietnã, né? Continua aqui. Você tem Cuba e você tem aqui a Coreia do Norte. São 4 países. Não convém você separar o mundo entre capitalista e socialista. Imagina, 200 de um lado, 4 do outro. Olha essa divisão. Né? Então não convém você dividir capitalistas e socialistas, né? Já que o mundo agora é capitalista. De 1991 para frente, né? Do fim da Guerra Fria, do fim da velha ordem mundial para frente, o mundo todo vai ser capitalista. O mundo todo é capitalista. Então não convém mais dividir o mundo assim, entre capitalista e socialista. Então essa divisão a gente vai falar que ela está ultrapassada. Essa divisão, essa regionalização não existe mais. E a gente vai enxergar o mundo daqui para frente de uma outra forma, né? As relações entre os países vão mudar e vai mudar muita coisa a partir daí. Beleza? Vamos continuar acompanhando? Enfim, então a gente vai chegar no que a gente vai chamar de nova ordem mundial. Então, quando surge a nova ordem mundial? Justamente quando termina a velha, logicamente, né? Quando termina a Guerra Fria, que até ali o mundo era bipolar, né? Como que se chamava a velha ordem mundial? Velha ordem bipolar, né? A ordem mundial bipolar, a gente termina e vamos começar uma nova ordem mundial. E ela vai passar a partir daí receber algumas denominações. Beleza? Se a velha ordem mundial era bipolar, porque nós tínhamos 2 polos de potência, Estados Unidos e União Soviética, a partir de agora a gente vai ter outros nomes, porque a nova ordem mundial, como a gente já viu no início da aula, a ordem mundial ela muda dependendo do tempo, né? Dependendo da época da história, da época que a gente está vivendo. E a partir de 91 para frente a gente muda. A nova ordem mundial vai começar sendo chamada aí de unipolar. Por quê? Olha só, o mundo passou a conhecer apenas uma grande potência econômica, principalmente militar, os Estados Unidos. Então a gente vai ver que os Estados Unidos eles vão ser a grande potência militar, né? Por mais que a gente veja no mundo algumas potências, alguns países falando que vai atacar os Estados Unidos, mas eles são a maior potência militar do mundo. Prova disso é a invasão do Iraque, lá em 2003, invasão do Afeganistão. Os Estados Unidos eles não temem ninguém, eles entram nos países, eles fazem uma arruaça danada. Por quê? Porque não existe força econômica maior que eles. Não existe. Quem é que vai bater de frente? Brasil? O exército brasileiro vai bater de frente com o exército americano? Com o exército dos Estados Unidos? Não tem como. Quem é que vai bater de frente? A Coreia do Norte é um dos países que vive falando isso, né? Vou tacar bomba nos Estados Unidos, não sei o quê. Mas taca? Não taca. Você vê a União Soviética, a Coreia do Norte atacando os Estados Unidos? Você não vê. Exatamente por quê? Porque, de repente, a retaliação, o contragolpe dos Estados Unidos pode ser muito pior, né? Então, militarmente, muito difícil você ver um país hoje que tem exército para bater de frente com os Estados Unidos. O que a gente vê, na verdade, são conflitos indiretos, né? Como que se arruma uma forma de se bater de frente com os Estados Unidos? Aí a gente vai falar do terrorismo. O terrorismo é uma das formas de se amedrontar a população dos Estados Unidos, porque o terrorismo é uma coisa meio que, vamos achar a palavra certa, covarde, né? É covarde. Porque você ataca pessoas comuns,
você ataca pessoas que não estão esperando e você vai com uma força brutal. Então, o ataque às Torres Gêmeas lá em 2001, né? A maioria nem era nascido. Mas pensa, o ataque em 2001 foi a Torre Gêmeas, depois procura no YouTube. De repente, eu até deixo um videozinho para vocês verem, um noticiário. É o quê? É uma prova de como se pode atacar os Estados Unidos. Os camaradas lá, os árabes lá, né, comandados por Osama Bin Laden, vão sequestrar um avião, vão levar esse avião a bater num prédio, a matar muita gente inocente. O prédio vai cair, vai causar um estardalhaço danado no país, né, sem ninguém estar esperando. Mas é a forma com que eles encontraram de tentar atingir os Estados Unidos de alguma forma. Porque sabe que se declarar guerra, os Estados Unidos ele vai passar por cima, né? Outros atentados ocorreram recentemente, o ataque acho que em Las Vegas, né, que vai ter um camarada que vai subir no prédio, vai vir mirar no show lá e vai sentar tiro em todo mundo. Ou seja, uma das formas que esses países encontraram de bater de frente com os Estados Unidos é através do terrorismo, porque militarmente os Estados Unidos é uma grande potência. Beleza? Então, como ela é a grande potência, ela vai receber o nome aí de unipolar, uni de única. Show? Beleza? Continuando aí. Do outro lado, né, também vem sendo notáveis os índices de crescimento econômico da China, além do Japão, Índia, Alemanha, entre outros. Por esse motivo, muitos políticos passaram a denominar a nova ordem mundial de mundo multipolar. Então, o que é isso? A gente acabou de falar que, do ponto de vista militar, não tem adversário dos Estados Unidos, né? Não tem. Ela é a única força militar maior do mundo, então por isso que é unimultipolar. Mas agora, do ponto de vista econômico, os Estados Unidos vai se sentir confrontado. Vai a partir de agora, né, principalmente do século XX, a partir de 2000 para cá, a gente vai ver um crescimento econômico em muitos países que vai dar ali uma certa preocupaçãozinha com os Estados Unidos, né? Então a gente vai ver o crescimento gigante da China, o Japão pós-guerra mundial, ela cresce pra caramba, o Japão cresce principalmente com a ajuda dos Estados Unidos. Lembrando que o Japão sofreu lá na Segunda Guerra Mundial, né? Tomou bombas lá, Hiroshima e Nagasaki, mas ela surge como uma grande potência, graças à ajuda econômica dos Estados Unidos, Plano Colombo, também, mas graças a um poder de superação muito grande de um país, né, conhecido como milagre econômico, uma coisa absurda que o Japão vai fazer pós-guerra mundial. A gente vê o surgimento aí da Índia, vou falar da Índia, coisa absurda, a Alemanha, né? Então, vários polos de poder agora econômicos no mundo. Daí a gente vai chamar isso de mundo multipolar. Multi de vários polos econômicos. Então, agora os Estados Unidos não é a única, né? Quando a gente olha aqui no mapa do PIB de 2016, por exemplo, a gente pode olhar que quanto maior a bolinha aqui, maior o PIB, né? Então, os Estados Unidos é uma grande potência, mas a gente vê aqui, ó, países como a China, com a Índia, até mesmo do Brasil um pouco, né? Você vai falar, Brasil? O Brasil ele tem um PIB interessante, embora daqui a pouco eu vou falar melhor sobre isso, mas a gente vai ver outros países, né? A Europa, olha só, coisa de louco. Então, os Estados Unidos agora não é mais o único polo econômico no mundo, né? Ele tem algumas companhias aí, algumas companhias bem sinistras aí, bem desafiadoras para os Estados Unidos, principalmente o caso da China, tá? A China, por muito tempo, ela foi a segunda maior potência, perdendo para os Estados Unidos. E atualmente o que a gente tem no cenário econômico mundial é que a China ela já ultrapassou os Estados Unidos na questão do PIB, tá? Então, dá uma olhadinha aqui, esse PIB aqui do site do IBGE é de 2016, mas dados do Banco Mundial, a gente vai aprender o que é o Banco Mundial mais para frente, dados do Banco Mundial vão dizer que a China já ultrapassou os Estados Unidos. Vamos ver aqui, ó. Então, tá um pouco claro aí, né? Mas acho que vai dar para ver. Então, a gente tem aqui os maiores PIBs estão nos azulzinhos mais claros aqui, né?
Então você tem os Estados Unidos como um PIB que passa aí dos 10 trilhões de dólares, mas você tem aqui, ó, Índia, China como uma das grandes potências. Você tem alguns países europeus aqui no azulzinho mais clarinho, mas chama atenção Índia e China. Chama muita atenção, até porque são as duas maiores populações do mundo, né? Então a força de trabalho, a mão de obra é absurda, mercado consumidor é absurdo. Então a potência é muito grande, né? Tem muita gente para trabalhar, muita gente para desenvolver, e isso é um grande amedrontamento para os Estados Unidos. Só que, ao mesmo tempo, os Estados Unidos eles não vão deixar isso barato, né? O que a gente anda vendo aí durante os noticiários que passam durante o dia a dia, principalmente o que baseou muito aí no início desse ano, início de janeiro, início de fevereiro, o que a gente mais ouvia falar era guerra comercial entre China e os Estados Unidos. Fica uma guerra comercial, não tem ninguém jogando bomba no navio de ninguém, no barco de ninguém, nem entrando em comércio de ninguém, tacando bomba não. Guerra comercial ela vai surgir no campo de dificultar com que produtos do outro país entrem aqui, tá? Então você imagina que a gente é bombardeado diariamente por produtos vindo da China, né? Inclusive aqui para nossa região, Nova Friburgo, é um desafio, né? Porque Friburgo, nossa região em si, um dos grandes polos de lingerie, produz lingerie, e dos problemas, né, das concorrências nossas aqui é produtos vindo da China. Porque imagina, você produz um produto aqui com material legal, tal, não sei o quê, vamos dizer que você coloca uma calcinha aí para vender a R$10. Veio uma chinesa para vender por 5, ela vai ser aí uma concorrência, muitas vezes até desleal. Então, o que o governo poderia fazer? Impedir a entrada desses produtos, né? Impedir a entrada desses produtos. Só que aí, por exemplo, quando você impede a entrada dos produtos da China aqui, eles podem impedir que os produtos brasileiros entrem lá, né? Então, convém? Não convém. Isso é até um assunto muito em alta, porque essa semana mesmo rolou lá no Twitter lá uma discussão sobre a China que foi a grande culpada pelo coronavírus, então vamos fazer um bloqueio comercial na China. Meu irmão, a gente depende da China para comprar nossos produtos, e assim como a gente compra muita coisa deles. Então não convém essa questão, né? Brasil e China não convém, a gente é parceiro comercial, mas Estados Unidos e China, aí já é uma outra questão, envolve uma coisa maior, envolve um conflito por uma influência maior, por uma hegemonia mundial aí na questão econômica. Então ali você tem o presidente chinês fala uma coisa, o presidente dos Estados Unidos fala outra, e isso fica no campo ali dos bastidores, no campo econômico, mas é como se fosse uma guerra fria, né? Como se fosse uma guerra fria. Não tem o conflito direto, mas tem o conflito indireto ali. Deu para entender? Então, atualmente você tem vários polos econômicos mundiais. E aí, quando a gente olha aqui, a gente vê a China como o maior PIB já do mundo, depois vem os Estados Unidos, depois você tem a Índia, olha só, a Índia chegando aí a terceira maior economia do mundo, grande crescimento econômico, passando o Japão, que já foi segunda, caiu para a terceira, agora é a quarta, mas não deixa de ser um país sensacional. Você tem a Alemanha, aí você vai ver o Brasil, aqui você vai falar, pô, mas Brasil? O que o Brasil está fazendo aí? Economicamente, o Brasil ele é um país de PIB que chama atenção no mundo, tá? Na questão do PIB ali, né? Você tem aí na casa aí dos 3 trilhões de dólares, que é o PIB. A gente até vai falar melhor do PIB lá no quarto bimestre, mas mostra que o Brasil, economicamente, claro que você não vai comparar um PIB da China de 25 trilhões com o do Brasil 3, né? Você consegue disputar as duas maiores potências aqui, 20, 25, mas o Brasil faz parte ali das maiores economias do mundo. É importante que isso, como eu vou falar isso mais para frente, para vocês ficarem ligados a esse gráfico aqui, ficarem ligados a isso aqui, porque isso aqui vai ajudar a gente a entender algumas coisas ali para frente. Beleza, pessoal? Mas aí, como eu estava dizendo, na questão ali da velha ordem mundial, naquele momento você tinha o mundo dividido de uma forma.
Como que era dividido lá na velha ordem mundial? Primeiro mundo, segundo mundo, terceiro mundo. Dividido entre capitalista e socialista. Agora, como é todo mundo capitalista, a gente não vai dividir entre capitalistas e socialistas. Dentro do sistema capitalista, a gente vai dividir entre rico e pobre, né? Então, são países ricos e países pobres, basicamente, que a gente vai dividir o mundo agora. E aí o mundo vai ter uma outra configuração, uma outra forma de regionalizar, beleza? Que é como a gente vai ver aqui agora. A gente vai dividir o mundo, uma regionalização que é muito utilizada agora é países do norte e países do sul. Mas veja bem, aqui não está levando em consideração a questão de hemisfério, tá? Países do hemisfério norte e países do hemisfério sul. Por quê? Porque se a gente for olhar aqui, ó, a linha do Equador, ela vem aqui, ó, basicamente, tá? No meio aqui do planeta. Então você vai ter, por exemplo, grande parte da África, né? Ó, grande parte aqui da África no hemisfério norte, beleza? A China, a Índia, hemisfério norte, até uma partezinha do Brasil no hemisfério norte. Mas na verdade, esse país do norte aqui não está levando em consideração a linha do Equador, tá? Está levando em consideração uma linha socioeconômica, daí a gente vai chamar de regionalização socioeconômica. Por quê? Porque a gente vai dividir os países em países do norte desenvolvidos e países do sul subdesenvolvidos. Basicamente isso. Esses vão ser os termos mais utilizados. Desenvolvido e subdesenvolvido. Daqui a pouco eu vou explicar melhor. Por quê? Porque você deve estar me achando maluco aí de falar, porra, Hermes, você me acabou de me mostrar que a China, ela é a maior economia do mundo agora. Passou os Estados Unidos. E você colocou a China aqui como países do sul, que é o vermelhinho, como subdesenvolvido. Que isso? Então você está errado, está dando a informação errada. Aí que você se engana. Porque o termo desenvolvido e subdesenvolvido aqui, ele não vai levar em consideração apenas a questão econômica. Não é apenas o PIB, não é uma guerra de PIB, ser desenvolvido e subdesenvolvido. O desenvolvimento e o subdesenvolvimento eles levam em questão muitas outras coisas, que a gente até vai falar na aula aqui ainda. Beleza? Então, por isso que a China e a Índia, por exemplo, né, você tem aqui, ó, China e Índia, mesmo sendo países com PIB lá em cima, eles são considerados países subdesenvolvidos. E outra, né, para a gente gravar isso bem, mesmo esses países que estão lá no hemisfério norte, como China e Índia, também são considerados países do sul. Então, essa regionalização não leva em consideração nem a linha do Equador e nem a questão do PIB. Tá? É uma outra questão. Ser desenvolvido e subdesenvolvido aqui é uma outra questão. Que questão é essa? Vamos ver aqui. País desenvolvido. O que são países desenvolvidos? Então, ó, são nações industrializadas, todas capitalistas. Lógico, basicamente todo mundo aqui é capitalista. Mas são aqueles países que desde a Guerra Fria foram capitalistas desde o início. E são países que foram os primeiros aí a se industrializar, tá? São os primeiros países que se industrializaram lá no século XIX, alguns no final do século XVIII, como a Inglaterra, por exemplo. Mas esses países, por muito tempo, foi medido o desenvolvimento e subdesenvolvimento de algum país pela sua industrialização. Se tem indústria ou não tem indústria. Indústria é tema lá do terceiro ano, tá? Então não vou focar muito aqui não. Mas os países que se industrializaram primeiro, né, vão ser os países desenvolvidos, vamos dizer assim, beleza? São os países mais ricos, são países que são líderes aí na questão da indústria, da finança, da tecnologia no mundo. Então vamos pensar Estados Unidos, países da Europa, Alemanha, vamos pensar em países, né, que têm suas forças aí econômicas, beleza? Essa questão do desenvolvimento, ela vai envolver muito mais coisas além do plano econômico, tá? Ela vai levar em consideração aí o desenvolvimento tecnológico, a distribuição de renda de uma forma mais homogênea. Quer dizer que a gente não vai ter nesses países grandes desigualdades sociais, grandes diferenças de renda. O que seria isso?
gente que recebe milhões, gente que é miséria. Isso é característica de país subdesenvolvido, que a gente vai falar daqui a pouco de Brasil, que a gente vai ter países muito desenvolvidos e países, né, vai ter pessoas muito ricas e vai ter pessoas muito pobres. Então essas diferenças socioeconômicas, elas são menores nos países desenvolvidos, beleza? E você vai ter um grande desenvolvimento da indústria, como eu já disse, tecnologia, países que exercem muita influência sobre os outros, né? Então eles, nessa questão da ordem geopolítica, de deter o poder, ser um grande país desenvolvido, quer dizer que você vai influenciar o outro, você vai vender seus produtos, você vai ter suas indústrias nos outros países, beleza? Seus cidadãos costumam viver mais, costumam viver melhor, né? Geralmente tem uma educação mais avançada, basicamente o nível de escolaridade é muito maior, você tem uma expectativa de vida muito maior, as pessoas vivem mais, uma melhor qualidade de vida. Então tudo isso compõe aí características de um país desenvolvido, tá? Porém, são países aí que nem tudo é maravilha, são os países que mais poluem, né? O ar, por exemplo, polui, desmatam, porque são países mais industrializados, dependem de mais matéria-prima, né? Uma coisa justificando a outra. Claro que é ruim, mas uma coisa justifica a outra. Então, ser desenvolvido envolve todas as áreas, não tem um PIB grande. Por isso que a China não entra aí, tá? Por isso que a China vai ter mais característica do subdesenvolvido do que do desenvolvido. Porque ela não vai ter essa característica aí de país, de ter, apesar do desenvolvimento tecnológico da China, que desponta, mas o nível social das pessoas não são tão bons assim, né? Você tem uma alta mortalidade infantil, você tem expectativa de vida que não é tão alta, muito em conta da grande população que a China tem, né? Você tem 1 bilhão de pessoas para prover saúde, educação, alimento para todo mundo, para 1 bilhão de pessoas, é um desafio maior, assim como a Índia, a segunda maior população do mundo. Então é engraçado, né, que as duas maiores potências do mundo são de maior população, mas ao mesmo tempo essa população é difícil, né, para prover a qualidade de vida para essa população inteira, e eles acabam sendo um país subdesenvolvido. Deu para entender? E aí o país subdesenvolvido, vamos ver aqui. E os países subdesenvolvidos? Eles, por sua vez, né, são muito dependentes tecnologicamente dos países desenvolvidos. Quem é que produz tecnologia no mundo? Você vai falar China, né? Claro, você está usando um celularzinho da China aí agora, mas a China está em ascensão, né? Agora que a gente vê produto chinês, que até então, como que era visto produto chinês? Produto falsificado, não era isso? Ah, vem da China, é ruim. Agora a gente começa a olhar a China de uma forma, porque a China está melhorando nesse aspecto. Mas se você for ver, na maioria dos países subdesenvolvidos não produz tecnologia, né? Nossos produtos tecnológicos, do Brasil principalmente, grande parte vem dos Estados Unidos. Quais são as maiores empresas de tecnologia? Google, Microsoft, não é isso? Ou vem dos Estados Unidos ou vem do Japão, né? Ou da Coreia do Sul, que são países desenvolvidos. País subdesenvolvido não foca muito na produção tecnológica. País subdesenvolvido, basicamente, vai focar na produção agrícola, né? Ele é basicamente agrícola. Pensa no Brasil. O que o Brasil produz? Soja. O que o Brasil produz? Milho. Foi um país que historicamente produziu café, cana-de-açúcar. Pau-Brasil, basicamente produto primário, né? Minério de ferro. Então, ou seja, o país subdesenvolvido está muito ligado a produzir matéria-prima e muito dependente de tecnologia dos países desenvolvidos. Beleza? Além de outros problemas que está aí, ó. Falta de água, atendimento médico precário, né? Encanamento, esgoto, falta de saneamento. Então são problemas muitas vezes ligados a características de país subdesenvolvido. Além de ter outros dados muito ruins, né? Mortalidade infantil alta, baixa expectativa de vida, grande taxa de analfabetismo. A Índia, por exemplo, apesar dela hoje ser o terceiro maior PIB do mundo, a Índia tem quase que metade da sua população analfabeta, aí, sei lá, 60% da população, 40% da sua população analfabeta. Pensa, de 1 bilhão e porrada é muita gente. Então não dá para considerar um país desse desenvolvido. Tá dando para entender? Então o país, ele não adianta ele só desenvolver a parte econômica. Ele tem que desenvolver o social.
para ser desenvolvido, tem que ter econômico e social desenvolvido. Não é só a questão econômica. Não adianta o país explodir no PIB, igual eu falei ali, o Brasil. Pô, o Brasil tem um dos maiores PIBs do mundo, mas isso chega para a sua população? Não chega. Então, o Brasil não é um país desenvolvido, né? Assim como China e Índia, que eu tô dizendo aqui. Deu para entender? Mas dá para botar Brasil, Índia, China no mesmo patamar aí de Angola, no mesmo patamar de Bolívia, de Haiti? Não dá, né? Porque Brasil, apesar de ele ser um país subdesenvolvido, ter todas as características de país subdesenvolvido, grande diferença de classe, diferença socioeconômica, o Brasil ele ainda é um pouquinho melhor. E por isso ele vai receber um outro termo, tá? E ele vai ser enquadrado aí como país emergente. Países emergentes, o que são? São, em geral, menos industrializados que os desenvolvidos, só que um pouquinho mais que o subdesenvolvido. Ele é o meio termo. Mas veja bem, ele continua sendo subdesenvolvido. Tá? Ele vai ter as características ainda de subdesenvolvido. Por isso que a gente se viu tanto ali no quadro ali de subdesenvolvido. Porque o Brasil também tem problemas com médico, problema com a questão sanitária, né? O Brasil tem problemas com desigualdade de renda, o Brasil tem problema com tecnologia, características ali de subdesenvolvido, só que ele não é tão né, subdesenvolvido quanto um Angola, um Haiti, por exemplo. Os países emergentes apresentam má distribuição de renda, que é uma questão do Brasil também, dos países subdesenvolvidos. Também são dependentes dos países desenvolvidos, né? O Brasil grande dependente de tecnologia. Isso graças aí, ops, que bagunça que eu estou fazendo aqui. Graças aí à herança colonial nossa, né? De ser explorado, o Brasil foi explorado aí desde 1500 até independência, em 1888. E uma das características também de país subdesenvolvido e emergente que a gente vive é a corrupção. E, infelizmente, os outros países subdesenvolvidos também são grandes países que têm muita corrupção, e é uma característica nossa, infelizmente. Né? Então, o Brasil se enquadra aí nessa questão. Beleza, galera? Para finalizar, só para a gente retomar o que a gente estava falando, então, da nova ordem mundial. Então ela se caracteriza dessa forma aqui, ó. A gente vai chamar a nossa nova ordem mundial, então, de unimultipolar. O que seria isso? Então a gente vai pegar a nova ordem mundial de da questão militar, que é uma questão dos Estados Unidos, beleza? Os Estados Unidos aí é o país que é a única potência militar, daí o beleza? Aqui no nome. E o multi, tá, né? Da onde vem o multi? Basicamente aí da questão econômica, né? Unimilitar, multi-econômica. Por isso que a gente vai chamar aí de unimultipolar. Beleza, galera? É a nova ordem mundial. Nova ordem mundial unimultipolar. Que seria aí única potência econômica, os Estados Unidos, vários polos econômicos, Estados Unidos, China, Índia, Alemanha, Japão e por aí vai. Beleza? Ficou alguma dúvida, galera, da aula de hoje? Alguma coisa que vocês não tenham entendido, que vocês queiram me perguntar? Pode perguntar na plataforma, pode perguntar no nosso grupo. Se não tem grupo, não tem WhatsApp, dá um jeitinho, a gente vai se falando, beleza, galera? Espero que vocês tenham entendido a aula. Próxima semana eu posto mais outra e a gente vai dando continuidade aí na matéria. Beleza? Foi um prazer. Preferi estar pessoalmente com vocês, mas é o jeito que a gente vai dando, né? Muita saudade de vocês. Um grande beijo. Fiquem com Deus. Se cuidem. Lave as mãos. Tamo junto. Valeu!